Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Esta é uma aula para você que está acordando agora e quer ter um excelente dia, com muita energia, com muita vitalidade, e para isso recorreu a uma prática de yoga que lhe desse essa energia e vitalidade. Você está no lugar certo. Aqui a gente vai explorar técnicas respiratórias, técnicas corporais e técnica de meditação para que você tenha um dia com muita energia e centramento. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se, ative as notificações para que você não perca nada dos vídeos maravilhosos que estão vindo por aí e deixa já um like no vídeo para que o YouTube leve este conteúdo para cada vez mais pessoas. Olha aí que legal. E bora praticar! Muito bem, vamos iniciar a nossa prática hoje em pé, com um palmo de distância entre os pés paralelos, os braços soltos, os olhos fechados. Faça um par de respirações amplas e profundas pelas narinas. Ao inspirar, traga a máxima quantidade possível de ar para dentro dos seus pulmões. E ao exalar, retire todo o ar que você trouxe anteriormente. Procure manter a respiração consciente, a respiração que geralmente é uma atitude inata do corpo, agora passa a ser consciente. Então, voluntariamente, inspire o máximo que puder e exale todo o ar. Perceba, nesse instante inicial, mantendo uma respiração ampla e consciente, que você já pode sentir os efeitos dessa simples técnica no seu corpo, na sua mente, como a respiração já impacta positivamente o seu corpo. E é só o início. Faça mais um par de respirações profundas. Na inspiração, expanda o máximo possível o seu corpo em todas as direções e ao exalar, procure desinflar o máximo possível os pulmões, facilitando essa troca de energia e percebendo os efeitos que a técnica vai gerando em você simultaneamente. Faça um último ciclo respiratório e quando você exalar, vamos manter a consciência respiratória, porém executar um movimento com a coluna vertebral e com as pernas. Portanto, inspire amplamente, enlace os dedos das mãos à frente. E ao exalar, flexione levemente os joelhos, levando os quadris para trás, empurre as costas para trás, o peito para dentro e apoie o queixo no peito, pulmões vazios. E inspire, estendendo os braços para o alto, ficando na pontinha dos seus pés, elevando os calcanhares, fazendo um espreguiçamento lá para cima. Ao exalar, calcanhares no solo, joelhos flexionados, empurre as costas lá para trás, ombros para frente, desça os ombros, queixo no peito, pulmões vazios. E inspirando, suba. Procure manter um ritmo fluido desses dois movimentos. Ao exalar, costas para trás, braços para frente. Ao inspirar, eleve para o alto. Exale, descendo, costas para trás. Inspire, abra o peito, deslocando os braços para trás da linha das orelhas. E ao exalar, calcanhares no solo, joelhos flexionados, enrole a coluna vertebral, contraindo o abdômen e inspire para o alto. Observe que a cada vez que você enrola a coluna, contrair o abdômen e os glúteos irão ajudar você a fazer esse alongamento e essa mobilização lá atrás. Faça um último ciclo. Esvazie completamente os pulmões e ao inspirar, traga o tronco à verticalidade e deixe os braços soltos lateralmente. E procure perceber novamente o efeito que a técnica já colocou no seu corpo, já impactou o seu corpo positivamente. Agora, continue com um palmo de afastamento entre os seus pés, inspire elevando o braço direito para o alto. Exale, flexionando o tronco lateralmente. Ao inspirar, traga os dois braços em forma de cruz e projete os braços para trás, abrindo o corpo com ar. E ao exalar, flexione o tronco para o outro lado, mão direita na perna, desça o braço esquerdo, pulmões vazios.
Inspire, lá em cima, projete as mãos para trás, abra o peito e ao exalar, flexione o tronco lateralmente, contraindo o abdômen e descendo as costelas. Inspire subindo, abra o peito, exale, descendo o tronco lateralmente. Inspire para o alto, afaste bem os braços e ao exalar, deslize bem a mão sobre a perna, tentando chegar lá na canela, desça o braço, abrindo bem as costelas, inspire para cima. Vamos a um último ciclo, projete os ombros para trás, os braços também, exale para o seu lado esquerdo, pulmões vazios e precisando inspirar, traga o tronco à verticalidade. Muito bem. Feche os olhos, deixe os braços ao longo do corpo e perceba o impacto, até agora, dessas duas técnicas no seu corpo. E perceba as regiões que lhe chamam mais atenção. Onde o sangue não circulava, que passou a circular, onde antes estava preso e agora foi solto através desses ambos movimentos. Procure apenas perceber o seu corpo. Muito bem. Agora, mantenha um palmo de afastamento entre os pés paralelos, apoie as mãos na cintura, inspire contraindo os glúteos, leve os quadris para frente, relaxe bem o abdômen, gire os ombros e tombe a cabeça para trás, sem forçar. E ao exalar, flexione levemente os joelhos e desça o tronco à frente, soltando os braços, apoie o abdômen nas coxas e mantenha os pulmões vazios. Inspire para o alto, mãos na cintura, atrás, de preferência na região lombar, empurre os quadris para frente, relaxe o abdômen, glúteos contraídos, cabeça solta. E ao exalar, flexione o tronco à frente, joelhos levemente flexionados, mãos no solo, pulmões vazios. Inspire para o alto. Exale tomando o tronco à frente. Feche os seus olhos e mantenha a atenção na sincronia entre o movimento e a respiração. Na medida em que você sobe, inspire e ao descer, flexione o tronco e levemente os joelhos. Quando estiver lá em cima, com ar nos pulmões, procure também girar os ombros aproximando os cotovelos lá atrás e desça os ombros para baixo. Ó. E ao exalar, última flexão do tronco à frente, permaneça com o tronco solto e agora cruze os seus braços, mantendo um palmo de afastamento entre os pés paralelos e faça um movimento pendular do tronco, deixando os braços cruzados, a cabeça solta e a respiração ampla e profunda. Aproxime ora o tronco da sua perna direita, ora o tronco da sua perna esquerda. Relaxe bem o seu pescoço, descontraia os ombros, deixando com que os cotovelos se aproximem cada vez mais do solo. E deixe que esse movimento flua naturalmente, como se a sua cabeça e os braços cruzados fossem o peso desse pêndulo e a coluna vertebral e o tronco um fio que simplesmente balança com o ritmo da cabeça e dos braços. Muito bem. Agora, leve lentamente o seu pé direito lá para trás e traga o seu tronco para cima. Observe que sempre que você for afastar o seu pé para trás, a medida entre um pé e outro deve ser cerca de 5 palmos de distância. A sua perna, ela tem cerca de 5 palmos, contando com o pé lá embaixo. E uma perna deve existir entre as duas pernas. Essa é a medida, é um triângulo, tá? Mantendo esse afastamento, inspire, afastando os braços. E flexione o joelho direito, mantendo o joelho sobre o tornozelo e os quadris mais ou menos na linha do solo. Você desce os quadris o máximo que você puder. Desça os seus ombros, estenda o joelho esquerdo. Esta é a posição 1 das duas posições que vão formar esse movimento.
Inspire amplamente, olhe sobre o braço direito e ao exalar, estenda o joelho direito e flexione o tronco lateralmente, aproximando as costelas da coxa, deslize a mão direita na direção do pé e olhe para cima. Inspire, retornando e ao mesmo tempo flexionando o joelho. Olhe para a mão direita. Ao exalar, estenda o joelho, leve o olhar para a mão esquerda e flexione o tronco lateralmente, deslizando o máximo que puder. Observe aqui para a coxa direita ficar contraída, assim o seu joelho também fica estendido. Inspire subindo, exale descendo. Deslize com a mão, ó, tocando lá no solo. Inspire subindo o tronco, desça os quadris, baixe os seus ombros e ao exalar, flexione o tronco lateralmente sobre a perna bem estendida. Inspire subindo, exale. Se for necessário, você pode apoiar o antebraço sobre o joelho para manter a perna estendida. Essa é uma outra variação. Último ciclo, inspire, deixando os braços afastados, exale, descendo o tronco lateralmente, tocando com a mão no solo ou os dedos no solo, perna direita estendida, olhe lá para cima, respire amplamente. E não deixe de optar pela variação com o antebraço sobre o joelho, caso você tenha um pouco mais de dificuldade para estender a perna. Faça um par de respirações profundas, desloque o seu olhar lá para cima, aproxime o queixo do seu ombro, assim você mantém o pescoço um pouco mais retinho. E na próxima inspiração, retorne com o tronco para cima. E agora vamos apenas trocar o posicionamento dos pés. Una o pé esquerdo ao direito lá na frente e leve o pé direito lá para trás. Calcanhar no solo, observe a posição inicial. O pé direito ele fica orientado nessa direção, ó, na diagonal, nem muito para frente e nem totalmente para o lado. Ele fica como se fosse um meio termo. Ó. E o pé esquerdo bem voltado para fora. Flexione o joelho, levando o joelho sobre o tornozelo, quadris para baixo, braços afastados e olhe sobre o ombro esquerdo. Inspire amplamente. Ao exalar, flexione o tronco lateralmente. Mantenha a perna esquerda estendida, olhe para o alto. Inspirando, retorne para cima, flexione bem o joelho, contraia o glúteo, mantenha o abdômen firme e ao exalar, flexione o tronco lateralmente. Desça bem. Inspire trazendo o tronco para cima. Exale, flexão lateral. Observe o joelho bem estendido na flexão lateral e ao inspirar bem flexionado na posição do guerreiro. Exale, avançando lateralmente. Inspire, suba e agora o último ciclo, permaneça lá embaixo, mantendo a mão no solo ou na perna ou no tornozelo. Não interessa onde você coloca a mão. Aqui são graus de avanço, você pode começar aqui e aos poucos você vai deslizando gradativamente a mão na direção da perna. Então não se preocupe se você ainda porventura não toca com a mão no solo. Respire amplamente. Gire o ombro direito para trás, abrindo mais o peito. E na próxima inspiração, traga o tronco para cima. Muito bem. Agora permaneça com as pernas afastadas. Eu só vou virar de lado, mas para ficar de frente para você, esse mesmo afastamento. Porém, agora os pés ficam alinhados para frente e o tronco desce. Ó. Se você tiver necessidade de verificar o afastamento, meça 5 palmos entre os pés. Joelhos estendidos, quadris projetados para o alto, mão direita no solo à frente do rosto. Agora você irá fazer um movimento de torção. Portanto, ao inspirar, o tronco fica paralelo ao solo. Expirando, suba o braço esquerdo, olhando lá para o alto, utilizando a mão direita no solo como uma alavanca para você torcer. E ao inspirar, retorne
exale e torça, abrindo bem o peito. Inspire, retornando, exale, torcendo. Mantenha os joelhos bem estendidos, soltando o ar, abra o peito, leve o braço, inspire, retornando. Você pode acelerar um pouquinho a sua respiração aqui, a fim de ativar o corpo, de pressionar e, consequentemente, purificar os órgãos internos lá da cavidade abdominal através desse movimento de torção. Exale torcendo, inspire, mão no solo. Exale torcendo, inspire, mão no solo. Último ciclo. Ao inspirar, mantenha o tronco flexionado à frente, as mãos podem ficar no solo ou segure com as mãos nos tornozelos e faça um par de respirações bem amplas e profundas. Perceba mais uma vez todos os efeitos que a prática lhe mostra, através da sua percepção mesmo, através da sua sensação até esse momento da sua prática. Amplas inspirações pelas narinas e amplas exalações também pelas narinas. Muito bem. Bem devagar, gire a ponta do seu pé direito para fora, apoiando as mãos no solo, e una o pé direito ao pé esquerdo lá atrás, apoiando os joelhos no solo e sente-se sobre os seus calcanhares. Agora, para montar a próxima postura, flexione o tronco à frente, apoiando o abdômen nas coxas, os braços ficam estendidos e tracionados lá para frente. Procure deslocá-los o máximo para frente possível, desde que você mantenha o contato do glúteo nos calcanhares. Testa no solo. Inspire, estendendo os joelhos. Desça os ombros, contraia os glúteos, relaxe o abdômen, abra o peito, projetando o peito para frente e tombe a cabeça para trás. Faça um par de respirações bem amplas e profundas. Empurre os ombros para baixo e na próxima exalação, retorne sentando-se sobre os calcanhares lá atrás. Agora, aumente um pouquinho a distância entre os seus joelhos, deixando com que o abdômen passe mais na direção do solo. Empurre ao mesmo tempo os glúteos na direção dos calcanhares, gerando uma pequena tração e pressão na coluna, e respire amplamente. Utilizamos essa postura para compensar o esforço da flexão para trás que fizemos anteriormente. Nós permaneça aqui respirando de forma ampla e profunda, relaxe bem os antebraços e, mais uma vez, procure observar sempre os efeitos que as técnicas que fizemos aqui têm no seu corpo, observando a modificação alquímica que acontece na sua percepção, na sua mente, o estado do corpo e o estado da mente ao longo da prática. Muito bem. Agora, caminhe com as mãos no solo, na direção do seu próprio corpo, trazendo o tronco para o alto. Aproxime os joelhos com 1 palmo de afastamento e retome os 4 apoios. Apoie o topo da cabeça no solo e agora mantenha as mãos bem ao lado da sua cabeça e vamos fazer um massageamento do topo da cabeça no chão. Portanto, role a sua cabeça na direção do coco lá atrás, no solo, e depois aproxime a pressão do solo da testa, deslocando o corpo para frente e depois para trás. Respire amplamente. Procure observar que na medida que você empurra o solo com as mãos, o peso do corpo
ele sai da cabeça, aliviando um pouco a pressão do massageamento. E na medida que você retira o peso das mãos do solo, o massageamento ele fica mais intenso. E você pode, através da pressão das mãos, dosar o nível de massageamento que você deseja fazer na cabeça. Muito bem. Encerre lentamente a movimentação, sentando-se sobre os calcanhares. E agora coloque a ponta dos seus pés no solo, os dedos dos pés no solo, os pés unidos, os ossinhos acima dos dedos maiores dos pés se tocam, e traga todo o peso do seu corpo agora sobre os dedos dos pés. Comece com as mãos no solo, fixando o olhar em um ponto à frente. E agora, lentamente, busque tirar uma mão e depois tirar a outra, permanecendo em equilíbrio. Mantenha visualmente a sua atenção focada em um ponto à frente e, simultaneamente, a atenção se desloca até os dedos dos pés, até os tornozelos. Procure reduzir a instabilidade dos tornozelos e dos dedos dos pés. Mantenha a posição o mais firme possível e observe que existe uma tendência natural de você ficar assim, na posição, dos cotovelos flexionarem e o tronco projetar para frente. Empurre os joelhos para baixo, estendendo as mãos, os braços, desça os ombros e mantenha a estabilidade com os braços estendidos e as mãos acima dos joelhos. Respire amplamente. Muito bem. Devagar, agora, apoie os calcanhares no solo e abrace as pernas, uma contra a outra e ambas contra o peito. Tracione a coluna, desça os ombros, aumente a pressão do abdômen nas suas coxas, feche os olhos e faça respirações profundas, observando a pressão que naturalmente é criada na medida em que você inspira, o ar entra, o abdômen pressiona as coxas e, consequentemente, as costas inflam mais. As costelas e a lateral do abdômen inflam mais na medida em que você coloca uma obstrução da projeção do abdômen para frente. Então, observe como a sua respiração se manifesta diferente aqui nessa postura. Feche os olhos, inspire a máxima quantidade de ar possível, observe as regiões que inflam durante essa sua inspiração e exale bem devagar. Faça um último ciclo, observando esses pontos novos de movimentação da sua respiração. E ao exalar, cruze as pernas, sentando-se com as pernas cruzadas. Apoie as mãos sobre os joelhos, feche os olhos. Comece soltando todo o ar dos pulmões. E faça uma inspiração bem lenta e profunda. Quando os pulmões estiverem parcialmente cheios, faça uma pequena pausa com ar nos pulmões, guardando o ar dentro de si durante alguns instantes. E procure concentrar-se nos batimentos do seu coração. Na medida em que você sentir necessidade, exale lentamente, faça uma nova inspiração profunda, retenha o ar nos pulmões com eles parcialmente preenchidos e leve a sua atenção até os batimentos do seu coração.
procure aumentar a percepção sobre eles. Como se você pudesse ouvir, sentir através do tato. Faça uma última retenção do ar. E quando precisar exalar, lentamente abra os seus olhos. Mais uma vez, faça um breve exame da sua condição, do seu estado físico e mental e desejo a você um excelente dia. Assim finalizamos a nossa prática e até a próxima.